Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Gerando Aprovados. E hoje nós vamos de Direito Processual Penal, ou famoso processo penal, né? Para quem está mais familiarizado, os mais antigos aí, o famoso processo penal. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre inquérito policial. Exatamente, é uma matéria de suma importância para o seu edital. Você quer fazer polícia civil, polícia militar em alguns estados, guarda civil municipal, às vezes costuma em algumas cidades, como costuma cair inquérito policial também, pode cair na polícia penal. Ou seja, inquérito policial, pessoal, é o que rege ali, podemos dizer, os concursos policiais. Então, você vai precisar estudar isso aqui, principalmente você que está atrás de uma polícia civil aí, que é passando por coisa da polícia civil, tá? Eu tenho certeza que essa aula de hoje vai ajudar muito você. Só lembrando, tá, pessoal? Só lembrando, eu vou deixar aqui embaixo o número do nosso WhatsApp, tá? Nós temos todos os cursos, tá bom? Em parceria com o Instituto Oliver, tá? Uma escola, um instituto, assim, gigantesco hoje no Brasil, né? Ofertando aí qualquer concurso, seja de guarda municipal, seja de polícia penal, polícia civil, cara, tem tudo, tudo que você precisar, desde Polícia Federal, PRF, tudo que você precisar. Então, eu vou deixar aqui o link do nosso WhatsApp. Vem falar conosco para que a gente possa direcionar você para o curso correto, aquele qual você está ansiando aí, né, em passar, tá bom? Seja Polícia Civil, Polícia Militar, temos todos os cursos aí que você quiser das carreiras policiais, tá bom? É isso aí então, pessoal. Sem mais delongas, né? Se você achar que essa aula tá lenta, você pode colocar no 1.5, 1.7, 2.0, fique à vontade, tá? Antes de mais nada, eu vou pedir para você, deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like, seja agora, seja no meio, seja no final desse vídeo, mas para que você ajude, então, a propagar, né, esse vídeo, para que cheguem mais aí alunos também. Então, deixa o seu like, deixa um comentário se você gostou, se você não gostou também, fique tranquilo, nós somos bem democráticos, né? Bem democráticos, mas deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? E se inscreva no nosso canal, né, pessoal? Você não pode sair daqui sem se inscrever. Nós vamos postar bastante aulas agora para vocês, principalmente vocês estão focados nas carreiras policiais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Bastante. Bom, galera, coloque aí para mim de qual cidade você está falando. Eu quero conhecer você, de qual cidade você está falando, né? Antes da gente começar essa aula, só para a gente ter essa interação, de onde que você fala, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é do Amazonas, se é do Pará, se é do Acre, Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí, não importa, né? Coloque aí de onde você está falando para que a gente possa conhecê-los melhor, tá bom? E eu desejo para você uma ótima aula. Lembrando, pessoal, você precisa ter papel e caneta na mão, tá? Se você não tem papel e caneta na mão, dá um pause, vai lá e pega um papelzinho, pega uma caneta, porque o que eu vou passar aqui vai cair na sua prova, tá? A galera que já me conhece, né, conhece o professor Lucas aqui, eu não sou de ficar fazendo muito blá 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 na hora de ensinar, tá? Eu vou direto no que cai, direto no que a banca cobra, então sou muito direto aos assuntos, dando aula, tá bom? Pessoal, então vamos lá, sem mais delongas, já colocou aí de onde você está falando para a gente conhecer você, tá? Mais uma vez, eu vou repetir. Deixa seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Isso ajuda a gente a propagar melhor o nosso trabalho, tá bom? Sem mais delongas, bora lá na tela para você. Bora então, pessoal. Vamos falar agora sobre conceito. Vamos iniciar essa aula falando sobre conceito de inquérito policial, papel e caneta na mão, tá? Professor, o que é o inquérito policial, tá? O que é o inquérito policial? E aqui já começa, ó, aqui já começa a questão de prova, tá? Já nesse primeiro conceito aqui, isso vai cair na sua prova, então anota isso aqui, ó. Bora lá, ó. Pessoal, o inquérito policial nada mais é que um procedimento, anota essa palavra, um procedimento administrativo, tá? Preparatório. Somente isso. Tá? É um procedimento administrativo. Você tem que gravar isso, que o inquérito policial é um procedimento administrativo. Porque a sua banca, pessoal, ela vai falar que o inquérito policial, ele é um processo. Ó, a banca vai falar que o inquérito policial é um processo administrativo. Voltando aqui, pessoal, você não pode cair nessa pegadinha, tá? Aqui, ó, desse lado aqui, né? Ó, tá? Lá em cima, lá. Você não pode cair nessa pegadinha. O inquérito policial, ele não é um processo. O inquérito policial não vai processar ninguém, pessoal. O inquérito policial ele é um procedimento e não um processo. O processo você vai guardar lá na fase, lá no juiz, no Ministério Público. Deixa isso lá para frente, tá? Lá para frente, tá? Você precisa saber. O inquérito policial é só apenas um procedimento, tá bom? Voltando aqui, um procedimento administrativo, tá? E qual que é o objetivo, professor, então,
desse inquérito policial? Galera, o principal objetivo é apurar, grave isso aqui, a autoria e a materialidade, tá? Esse é o objetivo do inquérito policial. Então, qual que é o objetivo do inquérito policial? Apurar a autoria, ou seja, quem são ou quem é o autor de tal delito, tá? E a materialidade. Qual foi a matéria? Como que se consumou esse crime? Quais foram os elementos utilizados? Foi uma arma, foi uma faca, foi um bastão, foi um pedaço de garrafa, tá? Então, assim, o inquérito policial é um procedimento administrativo, né, preparatório, que vai ali fazer as investigações e o principal objetivo é apurar, né, sobre a autoria, quem foi que cometeu, quem são as pessoas que cometeram e a sua materialidade, ou seja, de que forma aconteceu. Pessoal, bem básico, nada mais é que uma investigação, tá? Uma investigação. Por que eu estou frisando isso? Porque a tua banca, ela vai colocar no dia da prova que é um processo administrativo e você muitas vezes você vai cair nessa pegadinha. E não é um processo, tá bom? É só um procedimento investigatório. Não tem nada de processar ninguém agora, tá? Não tem nada de prender ninguém. A prisão só vai vir depois lá com o mandado do juiz, tá? Inquérito policial é investigação, e na investigação você não vai prender ninguém, tá bom? Guarde isso. Melhor, beleza? Para ficar mais fácil você aprender. Bora. Na tela então aí, bora. Além disso, tá? Aqui, ó. O inquérito policial, ele é um instrumento da investigação criminal, né? Então, o que, que ele vai fazer? Nada mais, pessoal, e nada menos, tá? Para investigar, tá? Investigar, tá? Não tem pegadinha aqui, tá bom, pessoal? Não tem pegadinha. É somente fazer as investigações, tá? E essa investigação, né, aqui, ó, regido por normas do Código de Processo Penal. Então, muitos alunos, professor, onde que está escrito tudo isso? Lá no CPP, no Código de Processo Penal, a partir ali do seu artigo 4º, né? A partir do seu artigo 4º ali, do Código de Processo Penal, você tem que ler, pessoal. Concurseiro que não lê o Código de Processo Penal, que não lê o Código Penal, que não lê a Constituição, tá? Sinto muito, vai ficar para trás, tá? Então você tem que ler o Código de Processo Penal, que é o código que vai, né, reger ali toda essa parte, esse procedimento, né, podemos dizer, dessa parte do inquérito policial também. Tá aí na tela para você aqui, ó. Coloquei em vermelho que o inquérito, ele não julga. Olha que legal. O inquérito não julga, ele só investiga, né? Então aqui não vai julgar nada, vai apenas investigar, tá? Vamos lá, ó. Isso aqui, pessoal, despenca em prova, ó. Despenca em prova. Então, muita atenção, muito cuidado, beleza? Vamos falar agora sobre as características do IP, as características do inquérito policial. Pessoal, você tem que saber isso aqui, que isso aqui despenca em prova, hein? Isso aqui despenca. Bom, primeira característica, o inquérito policial, ele é escrito. Ele é escrito, tá? Ou seja, ele possui uma forma documental, tá? Então, depois que é feita todas as investigações ali, né, de buscando autoria, materialidade, quem foi que cometeu e como cometeu um crime, por exemplo, né, o delegado ele vai montar ali o relatório, né, podemos dizer assim, de toda aquela investigação e vai documentar. Eu sei, pessoal, que hoje existem ali tudo digitalizado, né? Tá tudo digital hoje. Só que mesmo assim o delegado tem que fundamentar, tem que ó, teclar ali, tá bom? Aí depois ele vai colocar isso numa pastinha, né? Podemos dizer assim. Eu sei que hoje tá tudo digitalizado, mas vamos partir aí do princípio da escola old school, né? A escola antiga. Então depois que ele fez esse relatório, ele vai colocar numa pastinha, pum, e vai mandar ali, então, vai passar a bola, né? E manda para o Ministério Público para ver se o Ministério Público, ao ler aquilo, ele vai promover a denúncia ou não. Mas isso aqui é um pouco mais para frente, voltando aqui onde nós estamos, tá? Então, o inquérito policial em sua característica, tá? Ele é escrito, então ele tem que fundamentar, tem que escrever. O fulaninho de tal, a tal hora, na rua tal, cometeu o crime XYZ, tá? Então tem que ser tudo escrito. Voltando aqui, tá? Outra característica, ele é inquisitivo, pessoal. Eu falei de escrito, né? E agora ele é inquisitivo, tá? Ou seja, ele é sem contraditório e nem ampla defesa. Ou seja, nessa parte inquisitiva, não tem contraditório e não tem também a ampla defesa. O que é isso, professor? Galera, quando a gente fala de contraditório e ampla defesa, é justamente quando você vai constituir um advogado para te defender, por exemplo, perante um juiz. Só que como nós estamos ainda numa investigação, lembra que eu falei que é só um procedimento de investigação em inquérito policial? Não tem contraditório e ampla defesa. Não tem por que você contratar um advogado, né, vamos dizer assim, para te defender na frente de um juiz. Porque você não vai para frente de um juiz agora, tá? Você está somente sendo investigado, tá bom? Por isso que não tem o contraditório nem ampla defesa. Cara, você não precisa se defender de nada. Por quê? O inquérito policial
é só um procedimento que vai apurar as infrações, ali, podemos dizer, né? De autoria, buscando a autoria, quem cometeu, e a materialidade, como que se deu, né? Um determinado crime, por exemplo. Por isso que não tem o contraditório para a defesa, porque você não precisa de um advogado agora para te defender perante ali o juiz, porque você não vai perante o juiz agora, tá bom? Porque só está acontecendo uma simples investigação, tá bom? Deixa bem explicadinho para você não se perder e anotar tudo que eu estou falando aí, pessoal. Muito importante você anotar, tá bom? Bora lá. O inquérito policial ele é dispensável, dispensável, tá? Ou seja, ele não é obrigatório para ação penal. Professor, é dispensável, o que é indispensável? Pessoal, se você não gravar essa diferença do que é dispensável e que é indispensável, vai chegar no dia da sua prova, né? E o examinador ele sabe disso, ele tem essa maldade, ele tem essa malícia, ele vai trocar as informações. Ele vai dizer que a característica do inquérito policial, uma das características é que ele é indispensável, ou seja, ele é obrigatório. E não, o inquérito policial ele não é indispensável, tá? Tudo que é indispensável é obrigatório. Poxa, cara, é indispensável que você tome banho. Olha, é indispensável que você tome banho. Ou seja, você tem que tomar banho. Sim, realmente, você tem que tomar banho. Agora, quando eu falo, cara, é dispensável você comprar um carro. Ó, é dispensável, eu posso dispensar, tá vendo? Ó, é dispensável você comprar um carro, por quê? Você pode andar de metrô, você pode andar de ônibus, você pode andar de Uber, só que é indispensável você tomar banho, ou seja, você tem que tomar banho. Por que eu tô falando isso, pessoal? Voltando aqui, ó. Essa palavra dispensável, o seu examinador da banca ele vai colocar indispensável e ele vai estar 100% errado, tá? O inquérito policial, ele é dispensável. Professor, então o Ministério Público pode dispensar o inquérito policial? Sim, havendo elementos ali o suficiente, tá? O rito, podemos dizer assim, já pode começar ali já com o Ministério Público, ou seja, não necessariamente, tá? O Ministério Público tem que esperar o inquérito policial para dar andamento ali, por exemplo, numa ação penal, tá? Então, o inquérito policial ele é dispensável. Ó, pode ser dispensado. Parece que não, né, pessoal? Mas sim, ele pode ser dispensado. Sabendo disso, né, o seu examinador vai colocar que o inquérito policial ele é sempre indispensável. E não, tá? O inquérito policial ele pode ser dispensável, tá bom? Ele é importante, mas ele é dispensável. Beleza? Voltando aqui. Mais uma característica. Ele é oficial, tá? Ele é oficial, ou seja, ele é realizado por uma autoridade competente, tá? Autoridade competente, ou seja, quem vai conduzir esse inquérito policial é uma autoridade, né? Realizado por uma autoridade competente, ou seja, uma autoridade oficial, uma autoridade oficial para poder conduzir esse inquérito, tá? Bom, ele é sigiloso, isso aqui também você precisa saber. O inquérito ele é sigiloso, tá? Aqui, ó. Pode restringir, então, publicidade. Professor, por que, que o inquérito policial ele é sigiloso? Porque, pessoal, imagine você que está me ouvindo, você que está me vendo e ouvindo aí, né, atrás do YouTube aí, por exemplo, tá? Imagine que falsamente você fizeram uma falsa acusação contra você sobre um crime de estupro, né? Vamos pegar lá embaixo, pesado mesmo, tá? Poxa, e você não cometeu esse crime. Só que imagine que a autoridade policial que está apenas investigando, poxa, será que foi o fulano de tal? Será que foi o Joãozinho? Será que foi o Pedrinho que cometeu esse crime de estupro, né? Poxa, e você foi, então, está sendo incriminado, podemos dizer assim, só que não foi você, cara, né? E o delegado, ele solta uma entrevista falando, olha, o Juquinha está sendo investigado pelo crime de estupro. Pessoal, por mais que não seja você, só de soltar essa informação na imprensa, os seus vizinhos, os seus familiares, amigos você nem vai ter mais, tá? Seus amigos, a sua esposa, a sua namorada, enfim, cara, esquece, vai todo mundo embora. Por quê? Ninguém quer ficar ao lado de um estuprador. Então veja que você não tem culpa nenhuma. Só que, devido o delegado ser um linguarudo, já soltou na imprensa que você está sendo investigado ali, né, através de um inquérito policial pelo crime de estupro, olha o transtorno que pode gerar. Né? Dependendo se for estupro de vulnerável, por exemplo, de uma criança ali, as pessoas podem até fazer justiça com as próprias mãos, tá? Por isso que o sigilo, pessoal, por isso que o sigilo do inquérito policial, ele é imprescindível. Lembra que nós falamos anteriormente, né? Existe aquilo que não, nós falamos que é indispensável e dispensável. Imprescindível já é outra coisa, depois eu falo. Ó, mas veja aqui
que o sigilo, tá? O sigilo no inquérito policial, tá? Ele é indispensável, ou seja, você não pode dispensar esse sigilo, tá? Tem que ter esse sigilo, tá bom, pessoal? Até para não soltar coisa errada na mídia aí, pessoas cometerem aí, vamos dizer, justiça com as próprias mãos, tá bom? Com pessoas que realmente não são criminosos, tá? Bom, avançando aqui, e ele é oficioso, tá? Professor, o que é oficioso? Ou seja, a polícia deve iniciar a investigação por conta própria, né? Porque a polícia, ela é um órgão, podemos dizer assim, capaz, né? Oficial, né? Oficioso, ali podemos dizer, de investigar, né? Abrir uma investigação através do inquérito policial. Veja que aqui nós temos duas palavras muito parecidas, tá? Ó, nós temos aqui, deixa eu apagar rapidamente aqui um pouco, para ficar mais clean aqui para você, ó. Aqui nós temos duas palavras bem parecidas, pessoal. Você precisa pegar essa diferença, tá? Nós temos aqui, que é uma característica oficial, né? E o que é oficioso, tá bom, pessoal? O oficial é somente que o inquérito é realizado por uma autoridade competente, tá? Ou seja, a Polícia Civil, ela é oficial, né? É um órgão oficial para conduzir o inquérito policial, tá? Quando a gente fala de oficiosidade, né? Ou seja, a Polícia Civil ela tem essa oficiosidade, ó, ela deve iniciar a investigação, tá? Então veja que ela deve, né? Por quê? De ofício, tá? De ofício, a Polícia Civil tem por competência ali averiguar, então, os indícios, né, de autoria e materialidade, ou seja, o famoso inquérito policial. Então, oficial é porque é um órgão oficial e oficioso porque ela tem o dever, né, ela tem essa obrigação ali de iniciar o inquérito policial, tá bom? Então, grave essas duas diferenças de oficial com oficioso e o examinador sabe disso, que são palavras parecidas, ele pode cobrar isso na sua prova, tá bom? Bom, vamos avançar? Bora lá, pessoal. Avançando aqui então. Agora uma pergunta para você. Ó, só a polícia investiga? Vamos colocar a polícia civil aqui, tá? Ó, só a polícia civil investiga, pessoal? E a resposta é não, tá? Não somente é só a polícia civil, tá, pessoal? Nós temos aqui, tá? Ó, nós temos aqui a famosa. Peraí, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. Nós temos aqui a famosa, que você já ouviu isso que eu vou falar, que é a famosa CPI, né? Já deve ter ouvido falar. CPI, né? A famosa Comissão Parlamentar de Inquérito, tá bom? Então, pessoal, muitas vezes, né, não teve agora recentemente aí a parte das bets, né, CPI das bets, né, podemos dizer assim, a CPI dos Correios, ou seja, uma comissão parlamentar. Então, agora nós estamos falando aqui dos órgãos políticos, né, das entidades políticas, né, podemos dizer assim, tá? Ou seja, os próprios políticos, eles podem montar uma comissão parlamentar de inquérito, por isso fala CPI, para que eles mesmos, tá? Eles possam, então, fazer a investigação por conta própria, tá, pessoal? Aqui não está envolvendo, por exemplo, a Polícia Civil, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque já caiu em prova, dizendo que só a Polícia Civil, né, é capaz de promover o inquérito policial. E não, né? Nós temos, por exemplo, aqui a famosa CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então você vai sempre lembrar, poxa, quando a gente fala de comissão de inquérito, né, por exemplo, quem vai fazer a investigação, não somente a Polícia Civil, aí você vai lembrar das BETs, a CPI das BETs, ou seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, das BETs, a CPI dos Correios, a CPI da Petrobras, da Petrobras. Então veja que existe então as famosas CPIs, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, e não somente, tá, não somente a Polícia Civil que faz a parte de investigação de inquérito, tá bom? Isso é muito importante para você não cair em pegadinha. Aqui. E professor, quem preside o inquérito policial? Pessoal, galera, quando eu falo IP, é inquérito policial, tá? IP é inquérito policial. Quem preside, ou seja, quem é o presidente do inquérito policial? É o famoso delegado de polícia, tá? É o famoso delegado de polícia. O delegado de polícia, ele tem a faixa, né? Podemos dizer assim, de presidente. Olha, sei lá, parece uma faixa? Não sei. Mas beleza, é uma faixa, tá bom? Pessoal, então o delegado, tá? Ele é o presidente do inquérito policial. É o delegado que preside o inquérito policial. Na tua prova, vai ver, o examinador sabendo disso, vai colocar que o Ministério Público também pode presidir o inquérito policial. Errado. O Ministério Público pode sim investigar, só que quem preside o inquérito policial é somente o delegado. Pessoal, grave isso, grave isso.
Quando falar em presidência do inquérito policial, tá? Quem preside o inquérito policial é somente a autoridade policial, o famoso delegado de polícia, tá bom? Sua prova pode vir que é a autoridade policial ou delegado de polícia, que subentende que é a mesma pessoa, tá? Então, quem preside o inquérito policial, delegado ou autoridade policial, pode vir dessas duas formas, mas subentende-se ali, então, que seja a mesma pessoa, tá bom? Então, quem preside o inquérito policial, o delegado de polícia, beleza? Bom, avançando aqui, nós temos então que você pode também, né, você deve saber as nossas formas de instauração de inquérito, ou seja, como que começa, como é começado, então, como se inicia o inquérito policial. E aqui nós temos alguns pontos, tá? Primeiro, por requisição, né, do Ministério Público e pelo juiz, ó, por requisição do Ministério Público ou do juiz. Tem que, né, são duas formas aqui, né? Vamos colocar aqui dos dois, eu vou colocar aqui dos dois para você saber. Quando a gente fala de requisição, pode ser tanto do MP ou do juiz, tá? Pessoal, isso aqui, ali está escrito requisição. Requisição é um requerimento? Não, pessoal, não é um requerimento, tá? A banca pode cobrar e uma das formas de se, ó, vamos dizer assim, de pedir um inquérito policial, tá? É através de requerimento do MP, Ministério Público, ou requerimento do juiz. Tá escrito requerimento ali, pessoal? Não, não é requerimento, é requisição. Eu, né, quando eu estudava para as provas, pessoal, eu lembrava que requisição, olha, inquisição, requisição é algo que parece algo mais mandatório, ou seja, poxa, para mandar tem que ser gente grande, ou seja, Ministério Público, juiz, tá bom? Não que exista uma hierarquia, tá? Entre os poderes que não tem, tá? Mas, poxa, requisição sempre dá a entender que é de alguém acima, né? Cara, eu vou fazer uma requisição, né? Ou seja, eu tô inquirindo algo ali, né? Impondo, tá? Lembre-se disso. E quem faz requisição do inquérito policial para ser instaurado, tá? Voltando aqui, é o Ministério Público e o juiz, tá? Então você vai guardar esses dois aqui, ó, tá? Esses dois aí, tá bom? Requisição, falou de requisição, MP e o juiz, tá? Agora, quando a gente fala de representação do ofendido, tá? Representação do ofendido. Aqui nós temos a famosa representação do ofendido, né? Ou, por exemplo, um camarada que liga lá na delegacia e fala: Ô, doutor, tudo bem? Aqui é o Manuel da padaria. Olha, doutor, estou vendo aqui agora aqui uma agressão. Dois indivíduos estão se agredindo. Um tá com uma faca, o outro tá com um bastão de beisebol aqui com um pedaço de prego na ponta, né? Poxa, o delegado fala: caramba, cara, olha, doutor. Inclusive, o cara com bastão, com um prego, acabou de acertar a cabeça do outro, tá se aguentando aqui. Ó, inclusive acabou de morrer, hein? Acabou de morrer. Pessoal, veja aqui. E nesse caso, tá? Pode ser tanto uma representação do ofendido, tá? Agora eu citei dois exemplos aqui para você. A representação do ofendido, tá? Ou quando o delegado ele fica sabendo de um crime, tá? Tipo assim, um terceiro, né? Vai e, por exemplo, e fala ali que está acontecendo algum certo de crime. Então veja que são duas possibilidades, tá? A primeira aqui, a primeira que está escrito no material, é a representação do ofendido. E é quando você, né? Poxa, você sofreu, sei lá, um abuso. Você sofreu tá a carinha de triste aqui, né? Então você sofreu algum tipo de crime, né? Bater em você, roubaram, furtaram, alguma coisa assim, e você vai lá e faz uma representação direta ali na delegacia, tá? E outro fato, né? E outra modalidade, conforme eu falei, né, a gente fala da famosa denúncia anônima, né? Vamos fazer uma denúncia anônima, né? Não é o correto, a palavra certa, mas no jargão popular fazer a famosa denúncia anônima. Então, o terceiro, conforme eu falei, o Joaquim lá da padaria liga na delegacia e fala: Ô doutor, olha, tô sabendo de um crime aí, cara, e agora você vai ter que ir lá investigar. Pessoal, quando o delegado fica sabendo de uma infração, podemos dizer assim, por terceiro, o cara liga lá na delegacia, alguém aparece, bate na porta, né? Bate na porta, bate palma, né? Bate palma na delegacia. Ó, doutor, é o seguinte, acabou de acontecer um crime. Não necessariamente, tá, pessoal? O delegado tem que ir de bate-pronto, tá? Não. Primeiro ele tem que averiguar as informações, né? Averiguar se aquilo realmente, de fato, aconteceu, porque o que tem de maluco que liga na delegacia para passar trote é brincadeira, tá? Tem de maluco lá que fala só para poder prejudicar outra pessoa, também, ó, não é brincadeira.
Então, não necessariamente quando alguém faz a famosa, tá? Entre aspas aqui, tá? Entre aspas. A denúncia anônima, pessoal, não necessariamente que o delegado ele tem que abrir o inquérito policial, não. Primeiro ele vai ter que averiguar as informações, averiguar os fatos para ver se de fato, sim, aconteceu o crime. Se aconteceu o crime, beleza. Aí sim ele tem que meter o inquérito policial, né? Esse procedimento investigativo, tá bom? Lembrando, ele tem que primeiro averiguar os fatos. Isso cai em prova. Pessoal, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque cai em prova. Vai dizer para você, é a mesma historinha sempre. Vão dizer para você que ligaram na delegacia ou apareceram lá para falar de certo tipo de crime e que o delegado ele tem que sim ir lá e abrir um inquérito policial, né? É algo imprescindível. O delegado tem que abrir um inquérito policial. Não, ele não tem que fazer isso. Primeiro ele vai fazer o quê? O levantamento de informações para ver se aquilo é realmente de fato um crime, se aconteceu alguma coisa, ou se a pessoa está maluca, ou se a pessoa está tentando prejudicar a outra. Então ele não tem que na hora ali abrir um inquérito policial, tá? Então recebeu ali a famosa, entre aspas, de novo, denúncia anônima. Não, o delegado não precisa de fato ali abrir um inquérito policial. Primeiro ele vai levantar essas informações para ver se de fato aconteceu um crime. Belezinha? Show de bola? Então não caia nessa pegadinha. Então, na tela para você de novo, tá? Bom, e tem de ofício também, né? Então, formas aqui. Ah, tem, perdão, pessoal, tem a prisão em flagrante, né? A prisão em flagrante, né? Então, não vou entrar nas espécies de flagrante aqui, tá? Existem algumas modalidades de flagrante, tá? Vai ser isso um motivo para uma outra aula. Mas sim, a prisão em flagrante são formas de instauração de inquérito. Porque se o indivíduo foi preso em flagrante, tá? Tudo indica, né, pessoal, que ele estava na cena do crime ou ele cometeu o crime, tá bom? Então, formas de instauração também através da prisão em flagrante. E uma outra aula eu vou falar para vocês formas de prisão em flagrante, tá bom? Que existem algumas formas ali. Bom, e também de ofício, tá, pessoal? De ofício em crimes de ação pública incondicionada. Eu vou falar para você a respeito do que é uma ação pública incondicionada e aquilo que é condicionada. Fique tranquilo, tá bom? Então, o delegado também de ofício, tá? Imagina que o delegado tá fazendo lá né? Tá lá sentado no trono da delegacia com seu jornalzinho, né? Aí aquele odor subindo, ele tá lá, né? Sentado no trono da delegacia com um jornalzinho. Poxa, e a televisão lá de fundo. Então ele tá lá no trono e a televisão lá da sala dele. Poxa, aí fala que acaba de cometer um crime no bairro da Mariazinha, né? Um estupro acabou de acontecer aqui, tá, o cara tá ali. Puxa, opa, como assim acabou de acontecer? Poxa, eu vou lá para averiguar. Isso pode ser feito, tá, pessoal? É uma forma de instauração também, tá? Ou seja, o delegado de ofício, cara, ele acabou de ficar sabendo de um crime, tá? Ele sim, de ofício, pode ir iniciar esse inquérito policial. Não precisa de ninguém na delegacia, tá? Não precisa de ninguém na delegacia, tá? Não precisa ter uma requisição do juiz ou do Ministério Público. Não é requerimento, tá? Já falei, não é requerimento, é uma requisição. Não precisa ter requisição do Ministério Público ou do juiz. Cara, ele de ofício, ele ficou sabendo que aconteceu um crime, e sim, ele pode levantar as informações e instaurar um inquérito policial. Beleza? Lembrando que essa instauração são de crimes de ação pública incondicionada, não é qualquer tipo de crime, tá? Eu vou falar para você daqui a pouco qual que é a diferença disso, tá bom? Mas avançando aqui, avançando. Bom, eu coloquei essa tabelinha aqui, tá? Para que você possa diferenciar, tá? Aqui o critério, eu coloquei critério e inquérito policial. Critério, ou seja, qual que é a natureza do inquérito policial? Ele tem natureza administrativa. Próximo critério, né? Que se fase, né? Que fase que se dá? Que se faz, ó, que fase que se dá então o inquérito policial? Na fase somente investigativa. Ele é só uma investigação, tá? Outro critério. No inquérito policial, existe o contraditório ou ampla defesa, pessoal? Ou seja, você precisa ter um advogado já para, nesse exato momento, né? Dessa fase investigativa, te proteger no banco dos réus? Não, não precisa, tá? Ou seja, não tem contraditório e nem ampla defesa, tá bom? Outro fator aqui. E quem que é o responsável? Quem que é o presidente do inquérito policial? Quem é o presidente? É o delegado de polícia, tá bom? Então grava essa tabelinha aí, tira print, né, imprima para que você possa gravar isso aí, tá? Bom, estamos quase no final, vou fazer questões com vocês aqui depois, tá? Vamos falar agora de ação penal pública. Pessoal, quando a gente fala de ação penal, tá? Existem dois tipos de ação penal. A ação penal pública condicionada e a incondicionada. Só um minutinho, toma uma água aqui. Galera,
Quando nós falamos de ação penal pública condicionada, olha o nome da palavra. Condicionada, ou seja, tem uma fala condição, condição. Olha como você é inteligente, tá vendo? Você é muito inteligente, olha. É uma condição. Ação pública condicionada, existe uma condição para que, né, isso vá para frente. Sem essa condição, não vai para frente, tá? E existe a incondicionada, que é a que está aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, né? Essa parte aqui embaixo, aqui, ó. Quando a gente fala de incondicionada, cara, é incondicionada, ou seja, não tem condição. Esse sufixo aqui, né, podemos dizer, aqui, ó, esse in, né, de imprescindível, incondicionada, tá? Grave isso aí, tá bom? Pessoal, quando a gente fala que é incondicionada, ou seja, ela tem que acontecer, tá? Algo é incondicional, tem que acontecer. Algo é imprescindível, olha. Algo é imprescindível, tem que acontecer. É incondicionada, tem que conter um. Perdão. Algo é incondicional. Incondicional. Tem a condicionada, né, que precisa de uma condição, e a incondicionada, não precisa de condição. Olha, pra você ver, até eu que sou professor, às vezes acabo me enrolando aí, presta atenção, tá? Ó, condicionada tem uma condição. Ela é incondicionada, tá? Incondicionada. Não precisa de condição nenhuma, tá? Não precisa de condição nenhuma. Professor, bora lá então para exemplos, né, na prática aqui para você. Galera, quando a gente fala de ação pública, né, condicionada, tá? Nós estamos falando, por exemplo, tá? Por exemplo, os crimes contra a honra. Coloquei aqui, ó, calúnia, difamação, injúria. Então imagine que eu, professor, tá? Eu fui e cometi um crime ali de calúnia contra você. Falei que você é criminoso, né? Assim, só mentiras sobre você, tá? Poxa, você vai lá na delegacia e faz um BO. Tá? Você faz um BO. Aí, pessoal, aí, não necessariamente naquele momento abre-se uma investigação. Não. Por quê? Os crimes de ação pública condicionada, lembra que existe uma. Tá, ó, circulando aí para você, ó. Ó. Lembra que existe uma condição? Olha, tem uma condição, tá? E qual que é a condição, então, para que o delegado de polícia ele abra um inquérito contra o professor aqui que falou que se você é isso, você é aquilo, e tudo mentira, né? Pessoal, a condição é você ir e representar. Ou seja, você fez o boletim de ocorrência. Agora você tem até 6 meses para representar. Representar, tá? Ou seja, qual que é a condição, então? Ó, ação pública condicionada. Qual que é a condição, então? Em até 6 meses, você vai lá na delegacia e fala, doutor, olha, eu vim aqui, por exemplo, há 4 meses atrás, e falei que o professor Lucas falou que eu sou matador, que eu roubo, eu furto, cometo estelionato, falou um monte de coisa, tudo mentira, tá? 4 meses atrás, vem aqui. Doutor, agora eu tô vendo aqui representar. Ou seja, eu quero ver o Lucas processado. Doutor, eu quero sim que se abra, eu quero sim que se abra o inquérito policial contra ele. Então veja que na condicionada tem essa condição em que a vítima, que é você no caso, você tem até 6 meses, tá? Tem até 6 meses para chegar lá e falar, doutor, eu quero que o senhor toque isso para frente. Não quero deixar para trás, não quero deixar isso aí de lado, não. Eu quero, né? Eu quero ver o Lucas processado. Eu quero ver o professor Lucas nos bancos dos réus ali, né? No banco do réu, podemos dizer, tá? Então, isso é uma ação pública condicionada, tem uma condição. Agora, quando a gente fala da incondicionada, pessoal, da incondicionada, o delegado, ele não precisa da vontade, não precisa da vontade da vítima, ó, tá? Então, na incondicionada, o delegado não precisa da vontade da vítima, ou seja, ele vai tacar o inquérito policial, você querendo ou não, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, por exemplo, os crimes contra a vida, né, o famoso ISA. Se você não sabe, vai uma aula de direito penal para você aqui agora, né? Os crimes contra a vida, o ISA, né? Aqui, ó. ISA. Crimes contra a vida, né? Por exemplo, homicídio, infanticídio, infanticídio, suicídio, o aborto, tá?
são os famosos crimes contra a vida. Esses tipos de crime, pessoal, tá? Eles são incondicional, tá? Ou seja, de qualquer forma, o inquérito vai ser instaurado, tá? Ele é incondicional, vai ser instaurado, tá bom? Então, essa é a diferença da ação penal pública condicionada, ou seja, tem uma condição, e essa condição é a própria vítima, no prazo de até 6 meses, tá? Fazer a representação, ou seja, chegar lá e falar, bom, eu quero ver o fulaninho processado, eu quero ver o fulaninho nos bancos dos réus, eu quero ver o fulaninho lascado, tá bom? Então, existem crimes de ação pública condicionada e incondicionada. O que, que o teu examinador da banca vai fazer? Ele vai trocar. Ele vai falar que o crime de ação pública incondicionada, ele precisa da vontade da vítima. E você viu que não, tá? Incondicionada independe, não precisa da vontade da vítima. Qual precisa da vontade da vítima? Que é o ação pública condicionada, que tem uma condição, tá? Então bate print aí, grava, aqui ó, se quiser tirar um print, grava isso, tá bom? Na condicionada tem uma condição, que é a condição é a famosa representação da vítima, que tem até 6 meses. E quando a gente fala de incondicionada, não precisa da vontade da vítima, o delegado vai instaurar o inquérito policial. Beleza? Bom, voltando aqui, nós temos mais aqui, pessoal. Opa, deixa eu voltar aqui para você. Pera aí. Nós temos mais aqui. Calma aí que dá uma travada aqui. Bom, agora bora fazer questões, né? Bora fazer questões aqui contigo para que você possa então massificar esse conteúdo, tá, pessoal? Bora. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falei aqui cai em prova, tá? Tudo que eu falei aqui nessa aula cai em prova e vai cair na sua, tá? Mas vamos resolver questões aqui, ó. Bora lá, falando aqui agora então de inquérito policial, na tela para você, ó. O inquérito policial, ele é um procedimento, letra A, judicial, pessoal. Você ouviu do professor falando que o inquérito policial ele é um procedimento judicial? Eu não falei isso, hein? Não falei isso. Se você ouviu, tá errado. É um inimigo na sua orelha, hein? Não falei nada de processo ou procedimento judicial, tá bom? Vamos lá. Então, o inquérito policial, ele é um procedimento judicial? Não. Então, eu vou te ensinar a fazer prova, tá? Se você identificar uma palavra que já está errada, já procura essa palavra nas outras alternativas, tá? E você já vai eliminando. Isso aqui é saber fazer prova, tá? Ó, letra A, judicial não. Onde tem judicial também? Lá na letra D. Então já está errado. Então, o inquérito policial ele é um procedimento. Letra B, administrativo. Opa, maravilha. Opa, letra C também tem administrativo, hein? Vamos ver a diferença aqui. A letra B diz que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo, inquisitivo e destinado a apurar a culpa do acusado. Não, né, pessoal? Aqui não. Tá? O inquérito policial ele não é destinado a apurar a culpa. Quem apura a culpa é o juiz, pessoal, né? Começa lá no Ministério Público e fala assim, poxa, realmente aqui o professor Lucas cometeu o crime de, sei lá, de injúria. Cara, eu vou passar isso aqui pra frente, quero ver lá no... Vamos ver o que o juiz vai falar, e passa pro juiz, tá? Aí sim, lá o juiz que vai decidir se o Lucas tem culpa ou não, tá bom? Então, o inquérito policial, ele é um procedimento, tá? Mas ele não é destinado a apurar a culpa, tá bom? Ele é um procedimento destinado a apurar o quê? Indícios de autoria e materialidade. Então, por osmose aqui, né, sobrou a letra C. Letra C é o nosso gabarito, né? Então a letra A está errada, a letra B está errada, a letra D também. O que diz a letra C? É um procedimento que o inquérito policial é um procedimento administrativo, escrito, beleza, e destinado a apurar a autoria, acabei de falar, e materialidade de infrações penais. Beleza? Próxima. Vamos lá. Sobre as características, tá, do inquérito policial, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O inquérito policial, ele é um procedimento jurídico, pessoal? Não, né? Não é jurídico, ele é um procedimento administrativo, tá? Vamos lá, letra B. O inquérito policial possui caráter inquisitivo, né, podendo ser arquivado diretamente pelo delegado. Pessoal, delegado de polícia não arquiva inquérito, tá? Acho que eu não falei nessa aula para você, mas grava aí, já tô falando aqui agora, tá? Rapidamente aqui, ó. Eu vou voltar nesse slide aqui, ó. Coisa rápida, tá? Coisa rápida. Aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, que o presidente, ó, quem é o presidente do inquérito? É o delegado. Esse vai colocar aqui embaixo, ó. Que o delegado não, ó o tamanho do não que eu coloquei aqui, ó. Não arquiva o inquérito policial de maneira alguma, tá? O delegado de polícia não arquiva, tá? Deixa eu até colocar um marca-texto aqui, ó. Ó, o delegado de polícia
ele não arquiva o inquérito policial, tá bom? Ele não tem o poder de arquivar o inquérito policial, tá? O delegado de polícia não arquiva. Pessoal, imagina você lá na prova, tá na questão de número 47 vai cair, tá? Aí no dia da sua prova, vai começar de processo penal ali na questão 40 e na 47 vai estar falando. Olha só que assertividade, hein? Na 47 vai estar falando que o delegado de polícia ele tem o poder de arquivar o inquérito policial. E você emocionado vai falar, bom, se o delegado ele tem o poder de presidir o inquérito, então ele pode arquivar. E aí você vai cair na casca de banana e você, ó, tá lascado. Porque não, não. O inquérito policial, tá? O delegado de polícia não tem poder de arquivar o inquérito policial, tá bom? Não arquiva o inquérito policial. Então na tela para você, bora lá resolver aquela questão. Bom, acho que é essa aqui. Deixa eu só colocar o vermelhinho aqui de novo. Vamos lá. Então, ó, a letra B, né? Então, o inquérito policial possui caráter inquisitivo, podendo ser arquivado diretamente pelo delegado. Não pode, né, pessoal? Delegado não arquiva. Letra C. O inquérito policial ele é um procedimento público com contraditório assegurando a defesa. Não, pessoal, você viu comigo que o inquérito policial não tem contraditório e não tem ampla defesa, tá bom? Você não precisa contratar um advogado já para sustentar você no banco dos réus, porque o inquérito policial é apenas um procedimento, é apenas uma investigação preliminar, tá? Sobrou a letra D, então, né? Para nós aqui, que o delegado, o inquérito policial, ele é escrito, ele é sigiloso e não admite o arquivamento pelo delegado de polícia. Que linda questão, né? Show de bola. Próxima questão. Vamos lá. O inquérito policial, ele pode ser instaurado. Vamos lá. Vamos lá. Apenas mediante requisição do Ministério Público? Não, né, pessoal? O Ministério Público sim pode fazer requisição, mas quem também pode fazer requisição é o juiz, tá? Juiz e o MP, que é o Ministério Público, qual foi citado aqui na questão. Mas está falando aqui, ó, apenas, ó, tá restringindo, tá? Restringiu, geralmente, não 100% vai estar errado. Geralmente está errado, tá? Geralmente. Restringiu aqui, falando que apenas, ó, que o inquérito policial ele pode ser instaurado apenas mediante requisição do Ministério Público. Não, né? Além de requisição, tem de ofício também, tem através de prisão em flagrante, tá? Vamos lá, o inquérito policial pode ser instaurado por iniciativa do juiz em todos os casos? Não, né, pessoal? Não, não. Não é assim, tá? Em alguns casos o juiz pode fazer requisição, não é em todos, tá? Letra C. O inquérito policial pode ser instaurado, então, de ofício pela autoridade policial. Sim, lembra que eu falei lá que ele está sentado no trono, né? Subindo aquele cheiro mal agradável, né? Podemos dizer assim, naquele banheiro, né? E ele, poxa, lá na televisão ele ficou sabendo, então, que cometeu um crime. Ele, poxa, você cometeu um crime aqui no bairro que eu estou, na minha delegacia, eu vou lá, vou lá, vou lá. Então, de ofício, cara, ele estava ali, estava de ofício trampando. Na verdade, ele estava ali naquele momento de resguardo, né? Fazendo ali o famoso não vou falar para o YouTube me derrubar, mas soltando ali cortando o rabo do macaco, né? Podemos dizer assim. Bora lá. De ofício pela autoridade policial, o inquérito policial pode ser instaurado de ofício? Sim. Nos crimes de ação penal pública incondicionada. O que você disse para mim aí, pessoal? Certo ou errado? Olha que legal. Então, o inquérito policial pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes de ação pública penal incondicionada. Exatamente, né, pessoal? Exatamente. Por quê? Né? Se ele for instaurar de ofício, né, pessoal, nos crimes de ação pública que fala incondicionado, se ele for instaurar o de ofício no crime de ação pública condicionada, está errado, porque lembra que na condicionada tem que ter uma condição. E qual que é essa condição que você viu comigo? É a vítima representar em até 6 meses, tá? Representar o autor do crime em até 6 meses. Dizendo, sim, eu quero ver ela no banco dos réus, eu quero ver essa pessoa processada, tá? Então, a condicionada, revisando, tem uma condição. E a incondicionada não tem condição, tá? Então, o delegado de ofício, sim, pode instaurar inquérito policial, desde que seja incondicionado, ou seja, não tem essa condição da vítima. Bom, então, tudo que indica aqui que é a letra C, é nosso gabarito, mas vamos lá. Letra D, somente com representação do ofendido? Somente com representação do ofendido? Não, né, pessoal? Em qualquer tipo de crime. Não, nada a ver, né? Não é somente representação do ofendido. Tem de ofício, né? Conforme aqui a letra C. Tem também sobre prisão em flagrante, tá? Então, nada a ver, tá? Então, gabarito letra C. Tem mais questões? Bora lá. Mais uma. O inquérito
pode se resultar em, ó, inquérito policial pode se resultar em imediato julgamento do réu pela autoridade policial. Quem julga, pessoal, é a autoridade policial, não vai cair em pegadinha. Ah, o delegado tem poder, o delegado vai julgar. Não, quem julga é o juiz, tá? Então, o inquérito não tem imediato julgamento, que ele não julga nada. Então, letra A está errado. Letra B. Aplicação da pena pelo juiz, mesmo sem denúncia. Aí não, né, pessoal? Ou seja, o juiz vai tomar a frente, né? E vai sair tacando pena em todo mundo. Por mais que tenha um juiz que faça isso aí, né? Não posso falar o nome aqui, mas não é assim, né? Voltando aqui à aula, não é assim, tá? Letra C. Relatório final da autoridade policial. Ó, ó que legal, ó. Então, pergunta, né? O enunciado aqui. O inquérito policial pode resultar em, letra C, relatório final da autoridade policial, tá certo, né? E encaminhamento ao Ministério Público, beleza, para ver se o Ministério Público aceita ou não a denúncia, tá bom? Se o Ministério Público vê realmente indícios ali de autoria e materialidade também levantada pela Polícia Civil, tá? Poxa, viu que realmente tem, aí ele manda para frente, tá certo, tá? Então, o inquérito policial pode resultar em relatório final da autoridade policial, beleza? Depois do inquérito, ou seja, depois da investigação, a autoridade ali vai fazer um relatório e vai encaminhar ao Ministério Público para ver se tem elementos, para ver se denuncia ou não o indivíduo, tá? Então, letra C aqui, vamos ver a letra D. Arquivamento automático pelo delegado. Pessoal, isso aqui cai muito em prova. O delegado não arquiva, tá? Mais uma vez, o delegado não arquiva inquérito policial. Beleza? Bom, acho que tem mais uma aqui, hein? Vamos lá. Em relação ao contraditório, ó, contraditório no inquérito policial, é correto afirmar. Já, cara, ó, macete de prova. Já leu aqui no enunciado uma palavrinha que você fica, poxa, contraditório o inquérito policial? Não cabe muito, né? Mas vamos lá. Em relação ao contraditório no inquérito policial, é correto afirmar. O contraditório é sempre assegurado e investigado durante o inquérito policial? Não, pessoal, somente na frente do juiz, tá? O contraditório e a ampla defesa só existem no processo penal, não no inquérito policial. Exatamente, por hora é a letra B, tá? Então, o contraditório é para defesa, ou seja, você destituir um advogado para te defender lá no perante o juiz, tá? É justamente isso, né? Na fase do processo penal, onde está correndo ali para ver se você vai ser julgado, você vai ser culpado ou não, tá? Mas quem faz é o juiz, por isso você tem que ter um advogado. Letra C. O contraditório existe no inquérito apenas quando houver prisão preventiva. Nada a ver, pessoal. Não tem contraditório. Não tem contraditório nem ampla defesa no inquérito policial. Letra D. O inquérito policial é fase processual. Por isso exige contraditório. Não existe contraditório. Tudo errado. E não é fase processual, tá? O inquérito é um procedimento administrativo. Lembra que eu falei para você lá no começo da aula, que o examinador vai colocar na questão. O inquérito, ele é um processo, tá? Ou também se dá na fase processual. Não, o inquérito se dá na fase investigativa, é somente um procedimento administrativo, é só uma investigação, tá bom? É somente isso. Beleza? Tem mais questões aqui? Tem mais uma. Vamos lá, na tela. O delegado de polícia, né? Ele pode oferecer denúncia ao judiciário. Não, quem oferece denúncia ao judiciário é o Ministério Público, é o MP, tá? Condenar o acusado. Esse aqui tá de sacanagem, né? O delegado não vai acusar ninguém. Arquivar o inquérito. Olha como isso cai, pessoal. Olha como as bancas cobram. Arquivar o inquérito? Não, também. Então, sobre a letra D, tá? Então, o delegado, ele vai o quê? Relatar o inquérito e encaminhá-lo aqui ao Ministério Público, sem poder para arquivá-lo. Linda questão. Show de bola. Beleza? Bom, acho que é isso, então. Voltando aqui. Pessoal, mais uma vez, né? Se essa aula ajudou você, deixa seu like, tá bom? Curta esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante que você se inscreva também, compartilhe o máximo que você puder para seus amigos, nos grupos aí, tá? Mais uma vez, você que precisa estudar para as carreiras policiais, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Polícia Federal, se você quiser, PRF também, Polícia Penal, nós temos todos os cursos, tá, pessoal, disponíveis aí em parceria com o Instituto Oliver, um instituto, assim, de excelência mesmo no Brasil, tá? Então, todos os cursos têm simulados, tem questões, né? Tem indicações para o TAF, aulas para o TAF, aula também de psicotécnico. Você vai precisar, quando você for aprovado, você vai precisar passar por um crivo, né, de avaliação psicológica. Então, o Instituto Oliver tem tudo dentro do curso, abarca tudo, tá bom? Simulados, questões, aulas completas, videoaulas, PDF, tá? Então, de todas as carreiras, vou deixar aqui embaixo, tá bom? O contato diretamente do nosso WhatsApp e você pode vir falar conosco ali para solicitar qual curso você deseja, tá bom? Mas lembrando que, poxa, inquérito policial
vai cair na sua prova, tá bom? Policial, pessoal, policial, ó, já tô tratando você como policial, tá? Mas brincadeiras à parte aqui, pessoal. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa seu like, deixa sua curtida aí, isso é muito importante, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e continue aqui para você ficar acompanhando o nosso canal Girando Aprovados. Até mais, pessoal. Fui!